O Brasil vive um momento de debates apaixonados sobre educação. O MEC liberou para que até 30% das aulas do ensino médio sejam dadas à distância, longe das salas de aula tradicionais. Na Câmara, a educação vive discussões acaloradas sobre o projeto que cria a Escola Sem Partido, que pretende proibir professores de defender suas preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas. Diferenças escancaradas, o fundamental é que delas saia a garantia de um ensino de melhor qualidade, que forme uma geração competitiva nesse mundo cada vez mais tecnológico, preservando a liberdade dos alunos de pensar e se expressar. Como chegar lá? É o tema de hoje do Globo Cidadania. E para discutir o assunto, temos aqui no estúdio dois convidados. Eduardo Deschamps, presidente da Comissão do Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular do Conselho Nacional de Educação, e Stavros Chantopoulos, diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED. Muito obrigado por atenderem ao nosso convite, só que antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu vou destacar o trecho da Constituição Federal que dá as diretrizes para o ensino no país. Vamos lá. É o artigo 206 da Constituição. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Portanto, está aí aquilo que nos baseia, aquilo que é o nosso norte. Eduardo, eu vou começar com você. Pois não. A partir dessa ideia, como é que se enquadra a escola sem partido? Olha, a escola sem partido, ele parte de um pressuposto importante, né, de que pode se identificar, em alguns casos, um eventual proselitismo, um trabalho de doutrinação, eventualmente, em algumas unidades escolares. Não é um ponto que eu como gestor, por exemplo, da Secretaria Estadual de Educação, identificasse isso como sendo uma epidemia, por exemplo, na rede, mas o principal ponto, talvez, da questão da escola sem partido, olhando para isso que está colocado ali na Constituição brasileira, é a necessidade de uma preparação adequada dos professores para que eles possam expor todas as ideias e que a gente não confunda a exposição de uma ideia com, eventualmente, uma doutrinação, e, ao mesmo tempo, o remédio que a gente vai dar para esse processo. Eu acho que tem um trabalho muito forte a ser feito de gestão e evitar, por exemplo, um remédio muito forte para algo que pode ser gerenciado e trabalhado, principalmente, com uma boa preparação dos professores, um trabalho adequado feito pela gestão da escola e também pela gestão da rede através das secretarias de educação. Stavros, com você a palavra agora, pegando aquilo que o Eduardo falou, como evitar que um remédio apresentado possa se tornar um veneno? Na realidade, eu acho que o que surgiu é que, a partir de excessos que foram observados, como bem colocou o Eduardo, começou talvez a haver um incômodo em relação à possibilidade de doutrinação, por exemplo, dentro das escolas. E até durante o trabalho que nós desenvolvemos ao longo desse tempo, gerando um plano para o governo, a gente percebeu que existem esses elementos. Obviamente, na minha visão, isso é um problema de gestão, não tenha dúvida. Mas no momento que a gente vive, eu acho que a Escola Sem Partido vem destacar e trazer à luz da Constituição o que deve ser lembrado como instrumento no processo de ensino e aprendizagem e formação básica dos nossos cidadãos. Então, essa pluralidade eu acho que é importante de ideias. E a gente percebeu isso, inclusive, quando foi introduzido o ensino religioso. Começou uma discussão dizendo qual religião que eu vou discutir na escola. Agora, essa é a minha grande preocupação, e eu externo essa preocupação aos dois. Como evitar exageros? Como evitar que, quando se discute que não se estabeleça aí uma doutrinação, também não se estabeleça uma coerção para que o professor seja extremamente controlado e se tire do aluno a possibilidade de se expressar livremente? Esse é o ponto, Júlio. Essa é a linha fina que a lei ela vai ter que ser adaptada, caso ela seja aprovada, obviamente. Há uma defesa por parte do próprio Conselho Nacional da Educação, ontem ainda conversava com o ministro Rosselli, de que talvez seja muito mais eficiente o trabalho da educação, exatamente, o atual ministro, né? De que seja muito mais eficiente nós fazermos um trabalho através dos gestores escolares hoje,
para que a gente evite que a gente nem caia de um lado e nem do outro. A lei, dependendo da forma como ela pode ser redigida, e aí traz algumas questões bastante preocupantes, como, por exemplo, o tipo de pena, a punição que você pode dar para isso, ela pode ser interpretada de diferentes maneiras no ambiente escolar. E aí você cria um ambiente muito mais de conflito dentro da escola do que um ambiente aberto para discussões, para que você possa ampliar isso. Eu queria até citar, para a gente não ficar só imaginando que essa seja uma defesa de A ou B, de esquerda, de direita e assim por diante, que o próprio filósofo Olavo de Carvalho, que tem participado muito ativamente desse debate, colocou recentemente a preocupação dele de que talvez esse não seja um tema que devesse ser regulado por lei nesse momento, mas que a gente fizesse um trabalho muito mais de organização do sistema escolar. Essa é uma boa discussão. Inclusive, o Olavo de Carvalho colocou esse tema afirmando que nem se sabe se de fato existe uma doutrinação de esquerda, que seria aquela que está querendo se combater, né? Pelo menos essa é a ideia do projeto Escola Sem Partido. Não se sabe porque não se fez uma pesquisa. A minha grande preocupação é: a política existe em toda a sociedade o tempo todo, onde há defesa de ideias, há política. Como se coibir esse tipo de trabalho de negociação, de diálogo permanente que tem dentro da sala de aula? Isso eu acho que é um grande desafio. E, como eu te disse, eu acho que talvez o Escola Sem Partido, dependendo do desfecho que terá, e eu espero que tenha um desfecho, como até disse o futuro ministro da Educação, né, moderado, né, nesse sentido, mas não vejo só o trabalho de gestão, mas sim talvez a filosofia com que se discutem os assuntos. Aí eu vou pedir para você esperar um pouquinho, Stavros, que eu vou colocar exatamente o que disse o futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Eu acho que a polêmica que surgiu em torno à Escola Sem Partido é uma polêmica em torno a se pode haver ou não doutrinação dos nossos alunos. Eu acho que a doutrinação não está boa, não é boa. O aluno, nos primeiros anos, no ensino básico, no ensino fundamental, tem que ser educado fundamentalmente para integrar-se na sua comunidade, no país, que é um país suprapartidário, não é partido político que vai fazer com que o menino, o jovem, tenha consciência cidadã. Acho que está correndo uma discussão muito aberta e vai haver uma moderação na regulamentação disso. Não acredito que haja violação dos direitos das pessoas para se exprimirem. Stavros, é isso que a gente espera, né? Moderação, diálogo, porque no fundo, o que a gente quer é um ensino de qualidade, com nossos alunos preparados para enfrentar esse mundo tecnológico, não é isso? Agora, com certeza, e o futuro ministro trouxe algo muito importante. Hoje, o entorno da escola, a comunidade, participa muito pouco. E a escola também assume muito pouco aspectos ligados à comunidade. Então, por exemplo, além do trabalho de gestão, se eu tiver, por exemplo, um diretor que seja um líder indutor de soluções da comunidade, por exemplo, por que a escola não pode atuar numa solução cívica de praça, de arrumar uma praça, de despoluir um córrego, de trabalhar elementos que vão trazer discussões amplas para o processo? E, naturalmente, você começa a estudar fenômenos e não simplesmente ideias fixas. Porque o que você falou é verdade, isso depende muito da gestão, depende muito da participação dos pais, participação da comunidade, de um debate. Não se pode simplesmente entregar o aluno na escola, esperar que lá ele seja educado em toda a sua essência. E existe algo muito interessante, pelo menos didaticamente. Se nós tivéssemos definido aqui que o professor Eduardo estaria contra a Escola Sem Partido e eu a favor, e a gente invertesse essas posições para efeito de debate, eu teria que começar a raciocinar, ser contra e não a favor, e ele é o contrário. Então, esse tipo de movimento é que cria o aspecto da pluralidade do pensamento e liberta o indivíduo para poder se posicionar em relação àquilo que ele quer aprender. E é o que todos nós esperamos, né? Entendeu? Então, isso não ocorre hoje. E se ocorre... Não ocorre hoje, é muito forte. Eu acho que há exceções, né, professor? Há exceções e a maioria não é assim. Exatamente. E a gente precisa justamente dar a voz para essa maioria. E instrumentalizar a gestão de tal forma que isso possa acontecer. Porque eu também acredito que nós estamos falando de uma minoria. E talvez o pessoal que fica no meio, por falta de opção, se comporta de uma forma que não seja a forma com que efetivamente ele queira se comportar.
Então, esse é o momento para a gente infletir esse processo. Eu acho que é importante isso, Eduardo. O debate, vamos fazer o debate, vamos deixar que as ideias venham e vamos esperar que saia um consenso de maneira que a gente consiga respeitar o aluno, o professor, obviamente sem exageros, né? Júlio, a gente tem a minha experiência de 7 anos, né, como secretário de Educação lá em Santa Catarina do Estado, também como presidente do Conselho dos Secretários de Educação, é que há muitos projetos interessantes sendo desenvolvidos hoje nas escolas no Brasil. Certeza. E muitas escolas trabalhando nessa lógica de intervenções na comunidade, de projetos de integração dos estudantes. Como falou o professor Stavros ainda há pouco, a questão, por exemplo, de você ter que se posicionar numa situação que não seja necessariamente aquela com que você está acostumado, é uma prática pedagógica clássica. Ou seja, eu preciso criar empatia também com o outro para poder gerar um debate interessante. Por isso é que a gente coloca a questão do Escola Sem Partido não é o princípio. É óbvio que ninguém quer uma atuação única ou apenas um lado sendo discutido no âmbito da escola. Isso não é um princípio pedagógico adequado. O problema é como é que você vai modular esse processo para não criar um ambiente muito mais de conflito. E é um ambiente plural, né? Exatamente, é isso aí. E aí eu vou falar agora sobre uma outra mudança, que também tem muito a ver com a qualidade do ensino, que o Ministério da Educação, ele homologou as diretrizes do ensino médio que vão servir de parâmetros para a Base Nacional Comum Curricular. Entre as novas regras estão a permissão para que os alunos do turno diurno do ensino médio cursem até, como está mostrando aqui na nossa arte, 20% do ensino médio à distância para os diurnos, como eu enfatizei, e 30% para o noturno. No caso de jovens e adultos que fazem o ensino médio, aí já pode ser 80%. Nós temos até aqui um exemplo interessante que eu queria colocar para vocês dois, antes da gente entrar especificamente nesse debate, que é um exemplo que vem lá do Amazonas. Vamos soltar aí para a gente. A gente fica em grupos e vendo a TV e depois a professora interage com a gente e a gente interage com as pessoas de lá também. A Samira estuda na Escola Estadual Raimundo Sá, que fica em Altazes, município amazonense, distante cerca de 110 quilômetros de Manaus. E de lá, ela consegue interagir com alunos de outros 16 estados, por meio da plataforma do Centro Nacional de Mídias. 10 mil alunos de 150 escolas estão conectados pelo projeto. E essa experiência de levar educação a longas distâncias, o Amazonas já tinha. Essa ideia nasceu aqui, reduzir as distâncias educacionais de um estado. E agora se lança num projeto ainda maior, aproximar estudantes de todo um país. O Centro Nacional de Mídias está em Manaus e 12 professores de 11 estados estão aqui desde julho nessa missão de ensinar usando a tecnologia. Está aí um exemplo que deu certo, Fantástico. Mas não é bem isso que vai ser colocado em prática com essa nova determinação do MEC. Professor Stavros, qual é a diferença? Aqui a gente viu um exemplo típico de teleaula, né? E é um processo semipresencial com ida e volta, ou seja, o aluno pode interagir tanto com o professor que está dando aula lá no estúdio e, nesse caso, interage até com colegas que estão assistindo a mesma aula. Então, é um processo que a gente chama de semipresencial ou mediado por tecnologia, com necessariamente um professor ou alguns professores locais ou, como o MEC chama, de padrinhos. Isso, para mim, soa como música. Né? Porque a gente aprova totalmente. É óbvio. E o que foi aprovado, e aí eu vou até aproveitar, parabenizar o meu amigo conselheiro Eduardo aqui, foi um avanço. Né? Esses 20% no diurno do ensino médio de educação à distância, 30% no noturno e 80% no EJA, né? Os jovens e adultos, é super interessante, porque a gente começa a fazer com que o mundo que vivemos hoje passa a integrar a educação também. Porque hoje, se você olhar para o seu dia a dia, na sua vida pessoal, profissional e, por que não, na educação, nós vivemos conectados. Então, teoricamente, todos nós somos ditos alunos à distância. Agora, professor Stavros, eu vou pedir aqui agora o Eduardo, que participou desse debate lá no Ministério da Educação, no Conselho Nacional de Educação, para explicar um pouquinho mais essa diferença entre um e outro. Significa que esse projeto do Amazonas, como disse o Stavros, sempre existe um professor ali presencial que vai debater aquele material que vem chegando. No caso do MEC, isso não é obrigatório. No caso da decisão, não seria obrigatório. O aluno poderia fazer o trabalho sozinho em casa, por exemplo. Exatamente. Bom,
Essa mediação tecnológica, ou semipresencial, como colocou o professor Stavros aqui, ele já é permitido. Não houve nenhuma alteração de legislação necessária para isso poder acontecer. Que é o professor, num determinado ponto, no caso lá em Manaus, dando aula pela televisão para uma turma que está no interior do Amazonas, com um professor naquela sala de aula que atua em conjunto com esse professor que está em Manaus. Esse EAD que a gente fala agora, ele seria mais ou menos uma chamada educação online, digamos assim. Ele pressupõe que o aluno possa estudar a qualquer tempo, em qualquer momento, na casa dele, na própria escola, se for o caso, com atividades que foram desenvolvidas por meio de uma plataforma eletrônica, né, online, onde ele vai acessar. Eu já fui professor nesse modelo, já fui aluno nesse modelo, posso te dizer que é uma forma muito interessante Agora, de selecionar. Agora, sempre uma pergunta e os pais com certeza ficam preocupados, até que ponto você vai conseguir auferir o que o aluno está estudando, está buscando, está aprendendo? Júlia, nós temos essa experiência já, porque na educação profissional, técnica de nível médio, já é permitido, hoje pela legislação, você ter atividades à distância. Em Santa Catarina, nós desenvolvemos agora, no ensino médio integrado de educação profissional, 20% da carga horária, onde o aluno faz essas atividades online, digamos assim. Ele tem aula na escola durante a manhã e depois ele tem várias atividades que ele vai complementar fazendo à distância no local onde ele estiver. E funciona muito bem. A gente tem tido bons resultados para isso. Porque ele pode suprir, inclusive, problemas ou questões que você não consegue desenvolver na sala de aula. Vou dar um exemplo, viu? Eu, como professor dessa área... Eu vou até pedir só um instantinho, Eduardo, peço ao Stavros também, esse assunto nós vamos continuar no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos com o Globo News Cidadania e eu vou direto para o Eduardo, que nós paramos no bloco anterior. Você ia dar um exemplo para a gente. Então vamos lá, o exemplo é justamente esse. Quando eu trabalhava com esses alunos, que eu tinha atividades presenciais e também tinha atividades à distância, tinham estudantes que não conseguiam desenvolver determinadas atividades no presencial e se sabiam muito melhor, saíam muito melhor na distância, ou seja, depende da característica do aluno. Tem competências que você precisa desenvolver presencial e tem competências que você vai desenvolver à distância e aí acaba ajudando muito na aprendizagem desse estudante. Gustavo, você acha que isso vai dar certo, inclusive para matérias, disciplinas mais complexas ou não? Eu tenho certeza que vai, temos experiência, que funciona. E até retomando o que você colocou, como é que o pai garante que o aluno presta atenção durante a aula presencial? É a mesma pergunta, só que mudando da modalidade, né? Se você me permitir, eu vou até um pouco além. Eu, algumas semanas atrás, cunhei um novo termo para EAD. Eu estou chamando de educação com aproximação digital. Que é inevitável hoje. Então é isso que nós estamos fazendo, na realidade. Nós não estamos distanciando ninguém de nada. Nós estamos usando, quebrando a distância a zero, estamos trazendo ela a zero, estamos permitindo que haja uma flexibilização no processo da aprendizagem. Isso é de um grau de democratização imenso. Agora, vamos ter que preparar também os professores para lidar com essa nova realidade. Com certeza, com certeza. Esse é o grande desafio. É um grande desafio. É lógico que o professor não foi preparado para atuar diretamente nessa modalidade, mesmo as universidades, porque a gente está falando à distância, no caso do ensino médio, que é um pouco diferente do à distância no caso da universidade, onde você tem tutores e assim por diante. Aqui a gente não prescindiu muito da participação do professor. Mas mesmo na distância na universidade, você precisa ter toda uma preparação. Para mim, atuar como professor, utilizando EAD ou ferramentas de EAD na universidade onde eu atuava, eu tive toda uma preparação para isso. Não é tão simples assim. Você falou da universidade, Eduardo, eu quero colocar um outro tema para o nosso debate aqui. É porque existe aí uma proposta de se cobrar dos alunos mais ricos o pagamento de uma espécie de mensalidade para aqueles que estudam nas universidades públicas. E até foi feito um levantamento pelo G1, né, o portal G1, que ouviu 412 dos 513 deputados, 208 se mostraram favoráveis e 167 ficaram contrários, ou seja, há uma divisão clara aí. E para fazer essa mudança, essa cobrança, teríamos que mudar a Constituição, porque a Constituição estabelece ensino gratuito em todos os níveis. Vocês são favoráveis? Júlio, eu acho que tem uma questão anterior a essa. O que a gente precisa garantir é acesso gratuito à universidade, não necessariamente que a universidade seja gratuita. Isso. O que quer dizer com isso? Às vezes a gente perde a oportunidade de, ao não ter um grande sistema de bolsas, por exemplo, que garanta o acesso gratuito ao estudante que tenha carências, por exemplo, socioeconômicas, de ele ter que se deslocar de uma cidade, ficar muito mais caro para ele poder estudar
de graça, digamos assim, né, naquela universidade que não cobra mensalidade, e saia inclusive do ambiente dele. Eu conversava hoje de manhã, inclusive com uma ex-prefeita lá de Santa Catarina, que se elegeu deputada estadual, falando exatamente disso. Quando você não tem um sistema mais igual, onde o estudante seja o portador da gratuidade e não necessariamente a instituição portadora da gratuidade, você acaba gerando desigualdades, inclusive no país, e você não fixa as pessoas que eventualmente poderiam ficar em outro lugar. Então, esse é um modelo diferente. A gente talvez tenha que levar para esse tipo de discussão. Acesso gratuito não é igual à universidade gratuita. Esses são pontos que a gente tem que colocar em discussão. Gustavo. Isso eu assino embaixo, o que o Eduardo colocou. Eu diria para você que, em termos de recursos, eu acho que vai mudar pouco o financiamento da universidade. Não entraria muito dinheiro, né? Não, seria mais uma questão moral. Eu tenho condição, posso contribuir. Essa é a minha visão. Eu acho que a gente tem questões muito mais de raiz. Por exemplo, as nossas universidades hoje não geram pesquisas com grande impacto em patentes e coisas que podem trazer riqueza para a própria universidade, pela própria constituição das universidades. Elas deveriam estar em mais contato com a iniciativa privada. Não só isso, o mundo todo, você percebe que tem claramente a fixação de centros de pesquisas dentro das universidades. Isso, inclusive, ajudaria a financiar melhor o nosso sistema, que hoje a gente não tem de onde tirar dinheiro e não temos de onde pegar dinheiro para focar onde precisamos mesmo, que é no ensino básico. Então, eu acho que essa questão é muito mais uma questão de firula do que propriamente o acesso que o Eduardo mencionou e o financiamento mais inteligente com geração de riqueza para o país. Eu sou suspeito a falar, Júlio, só para finalizar, que eu fui reitor de uma universidade que é pública e cobra mensalidade. Existem modelos assim no Brasil. Maravilha. Eu agradeço muito ao Eduardo, ao Stavros, foi ótimo esse debate e que ele ajude a termos uma educação de mais qualidade e inserida nesse contexto mundial tecnológico. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaGlobonews.com.br. Eu agradeço muito a sua companhia. Até a próxima.